Fala pessoal, tudo bem? Sou Caio Lara aqui da Círculo 1. Geralmente a gente fala de projetos aleatórios, hoje vai falar de um projeto muito especial, projeto P1. Ficou pronto, do nosso grande amigo Thiago Dias, e tem bastante coisa para falar sobre ele. Beleza, como a gente falou, tem bastante coisa aqui que foi feita especialmente para o projeto, como as laterais da moto, elas foram feitas num método de roda inglesa, então é batida, ela feita todo esse arredondamento que vocês veem na peça, foi feito do zero. Então era uma chapa lisa, a gente fez todo o tratamento nela, fez a pintura eletrostática, alinhou com as peças da moto, ela tem um encaixe de plug, então você consegue sacar ela, a gente mostra mais para frente aqui para vocês o acesso à bateria, aos filtros, a parte de carburação da motocicleta. Junto disso, a gente também criou o suporte de placa para ela, tudo do zero também, toda a treliça do suporte de placa, toda a parte elétrica que acompanha para ficar dentro da legislação, a gente conseguiu conciliar no projeto. E também o paralama, tudo isso foi feito nesse método de roda inglesa, bastante solda e específico para essa motocicleta. A pintura também foi pensada especificamente para o canal do Thiago, o Guia 1, com as cores dele, o símbolo do Guia 1. O banco, a gente escolheu um tecido muito próximo de um neoprene, que ele é repelente de água, com a costura amarela. O formato dele foi criado por nós também, as estampas de acordo com o que o Thiago escolheu. O desenho do quadro, aqui, o chassi, essa volta foi criada toda por nós, então a gente cortou literalmente o quadro original dessa CB 450-87 e criou um novo design e com uma estrutura totalmente diferente também para fazer a adaptação de suspensão, porque a gente conseguiu colocar amortecedores modernos, um suporte para o amortecedor de uma forma moderna e que existe muito mais regulagens, que a gente também já fala mais para frente um pouquinho. E como vocês podem ver também, a gente criou aqui um agrado, um segredinho para o Thiago, de colocar a chave da motocicleta em um lugar especial aqui atrás da perna do piloto. Galera, tudo que está aqui foi pensado e desenhado e projetado para o canal, para o Guia 1. Então você pode ver que tem muito detalhe em amarelo, que é a pegada deles mesmos, os detalhes do YouTube, que é onde é o forte canal de vendas do Thiago. Então, como nosso cliente especial amigo, a gente pensou em cada detalhe. Na questão da suspensão, como eu estava falando sobre os ajustes dela, a gente tem uma forma de regular a pré-carga do amortecedor, que a gente estava até batendo um papo com o Thiago, para vocês que estão assistindo a gente, o que seria essa pré-carga? Basicamente, é o quanto de força é aplicada antes da carga ser colocada na motocicleta. Então, uma referência para quem está assistindo, 1 newton de força é levantar uma xícara de café e tomar um café, um expresso ali. Aqui, um amortecedor de motocicleta varia bastante, mas a gente colocou amortecedores de 200 newtons de força, de pré-carga, e aí, com isso, o ajuste aqui de baixo, você consegue ir cada vez aumentando essa pré-carga. Então, a mola tem 200 newtons de força, só para começar o acionamento. Então, se a gente apertar a motocicleta aqui, para ela conseguir começar a trabalhar, ela tem que ter a aplicação de 200 newtons e depois ela começa a amolecer, né, a fazer a função de mola. Só que a gente consegue ajustar isso aqui embaixo, criando essa pré-carga para subir para 210, 220, de acordo com o peso do piloto, de acordo com o asfalto ou com o terreno que vai estar andando. Falando de São Paulo, a gente optou por deixar na posição mais macia, porque a gente já colocou amortecedores mais modernos, amortecedores e molas. Então, o Thiago
é um piloto de cerca de 80 quilos, então é uma estatura e peso meio que padrão, por isso que a gente optou dessa maneira. Obviamente, ele ainda vai pilotar bastante, vai curtir a motocicleta pelas ruas e a gente vai tendo esse bate-papo junto dele para entender se existe a necessidade de endurecer a motocicleta ou se do jeito que a gente setou aqui tá bom. Mas lembrando que quem guia que sabe, assim como na moto do guião. Pessoal, como a gente falou, a motocicleta está de acordo com a legislação, então o que isso quer dizer? A placa da moto, por mais que a gente tenha mudado o suporte, ele tem que ter luz de placa, ele tem que ter o lacre do Detran da mesma maneira, então a gente teve que lacrar com o despachante essa motocicleta. O lacre dela está na placa, o arame de placa foi vindo a partir da treliça até o quadro da moto, então mantendo assim a legalidade da motocicleta, e também a parte elétrica, toda a fiação para atender a luz de placa já foi feita também e conectada no chicote da moto. Por quê? Tem gente que coloca às vezes a placa num suporte diferente com uma luz de LED, algo do tipo. Não atende a legislação, tá pessoal? Então tem que ser uma luz de placa que seja original, digamos assim. Então o que condiz como original está conectada no chicote homologado aí pela legislação. Tá? Aqui, mais detalhes, como vocês podem ver, a gente pensou, de novo, em tudo para o guia 1. Até a corrente com os elos dourados, a gente conseguiu encontrar difícil, porque, falando de uma motocicleta 87, as peças são bem mais específicas. Então, coroa, a relação, o tamanho dos elos para a corrente é bem específica para a motocicleta, mas a gente conseguiu fazer as adaptações necessárias para conseguir atender o projeto. Toda a parte de escapamento, catalisador, tudo foi mantido, a parte original dianteira da motocicleta, mas o design de escapamento de inox, usando o abafador original dela também, foi mantido para a gente poder ter um ronco, que vocês também vão perceber aí quando o Thiago for dar a voltinha dele, que ficou super agradável. Não ficou nada de cano direto, nada que incomodasse bastante. Então, ficou, na nossa opinião, um ronco bem agradável, que é a ideia do Thiago de usar a motocicleta no dia a dia. Então, dá aquela esportividade, mas sem aquele incômodo das motos com escapamento muito barulhento. Para vocês olharem aí o farol dianteiro, então, todo em LED, ele tem a função de alto e baixo, e as setas também são colocadas, eu vou apagar para ficar um pouco mais fácil de verem. Tá? Então, para a gente também ir na linha de ser o mais clean possível aqui na dianteira da motocicleta, para esteticamente ela ficar super bacana, mas com a regulagem também que a gente criou esse suporte para o farol de LED, para deixar a moto com essa cara um pouco mais de mal, de uma pegada um pouco mais dark, para não ter nenhuma capa no farol, a gente fez o suporte com a regulagem nele mesmo de altura, para acertar o facho de luz. Pessoal, não mais ou menos importante, mas primordial para o projeto, foi pensar na concepção do motor. Então, a gente comprou uma motocicleta seminova, então ano 87, vocês imaginam quão difícil é saber o histórico de utilização da moto. Então, como de praxe aqui na C1, a gente tirou o motor da motocicleta do quadro, abriu inteiro, verificou todas as medidas, as peças que tinham que fazer retífica foram feitas, pistões, bielas, virabrequim, tudo isso foi comprado novo, 0 km na caixa, para poder atender o Thiago da melhor maneira possível, como qualquer outro cliente que a gente atende aqui. Por quê? Desmistificando a ideia de ter que comprar uma motocicleta zero para fazer um projeto, porque aí não vai ter dor de cabeça, isso é mito mesmo, tá, galera? Porque a gente pode sim pegar uma motocicleta que tem seus 30 e poucos anos de uso e fazer ela se tornar 0 km de novo. Aliás, como a gente brincou com o Thiago, ela está com seus 14 km aí de test ride que a gente fez. Então,
quando vocês pensarem em motocicletas ou tiverem algum apelo, uma ideia para fazer um projeto, não se apeguem à quilometragem da moto, a comprar uma moto seminova, mas com 10 mil quilômetros. Isso tudo pode ser consertado e pode ser feito novamente 0 quilômetro, tá, galera? Então, às vezes, até por um bom negócio, comprar uma motocicleta um pouco mais rodada, um pouco mais velha, faz total sentido para a gente poder investir em outras frentes, como a gente fez para o Thiago, na ciclística dela. Um par de pneus super especial, com um desenho bacana, mas que custa um bom investimento. A parte de amortecimento, que como a gente estava falando, os amortecedores são super modernos, com ajustes. Então, a gente optou, e conversando bastante com o Thiago, em modernizar uma motocicleta que tem bastante força, que o motor não deixa na mão, que dá para pegar uma estrada e curtir um fim de semana super bem, e também andar na cidade, são 400 cilindradas aqui. E eu pergunto a vocês, eu deixo a pergunta no ar, quanto vocês imaginam que vocês vão gastar ou investir para comprar uma motocicleta 400 cilindradas hoje? Então, fazendo um projeto desse, comprando uma motocicleta que tem 400 cilindradas, com toda essa dinâmica que a gente criou aqui, com toda essa nova ciclística, eu acredito e ponho minha mão no fogo que vai ser um investimento um pouco mais prazeroso, com certeza, e muito mais específico para você. Pessoal, falando de ciclística, como a gente falou aqui, amortecedores, motor, pneus, a parte talvez mais importante do uso da motocicleta é a posição de guiar mesmo, né? Porque pensa você em cima da motocicleta e desconfortável, com dor nas costas, ou guidão longe, ou a pedaleira muito alta, ou muito para trás, muito para frente. Tudo isso a gente pensou, discutiu com o Thiago, a gente pegou a dinâmica corporal dele, ele é quarentão, então a gente já sabia que conforto seria primordial nesse momento. Existem duas opções de guidão mais tradicionais, que era o famoso Tomazelli, que eram utilizados na década de 60, 70 até 80, que eram aplicados no garfo da motocicleta dianteiro, então fica com uma pegada mais esportiva ainda. Então aquelas motos todas carenadas de estrada, que aceleram bastante, elas todas têm esse tipo de guidão, que é bem baixo, só que você fica muito curvado na motocicleta. Então isso acaba criando um desconforto para um uso urbano. O meio do caminho, para não ser um guidão alto, de moto trail, por exemplo, e ficar com uma pegada esportiva, é o morceguinho. Também apelidado de morceguinho pelo desenho, o shape dele parecer um pouco morcego, mas que é utilizado em cima da mesa da moto, não nos garfos. Então ele fica um pouco mais confortável, tendo uma pegada esportiva, só que o que a gente conseguiu trazer de esportividade para o Thiago, para lembrar um pouco a ideia do Tomazelli, foi rebaixar um pouco a frente da moto, baixando 4 centímetros da mesa sobre o garfo. Então, depois vocês vão ver mais para frente nas imagens, que a gente conseguiu fazer esse rebaixamento para a moto ficar esteticamente horizontal, a ciclística dela fica com um pouquinho mais de pegada dianteira. O que isso quer dizer? Com um peso um pouquinho mais jogado para frente da motocicleta, ela fica com um pouco mais de direção na mão. Então, mesmo com o guidão morceguinho, o Thiago tem uma boa ciclística ali, uma boa condução da motocicleta durante a condução dele. Mas também vale aqui deixar a provocação sobre possíveis updates ou mudanças no projeto, porque, como eu já falei, a gente tem que utilizar a moto e quem vai saber se está bom ou não é o piloto. É o Thiago sentado aqui na moto, rodando no dia a dia, sabendo se está confortável o suficiente ou não. A gente imagina que aqui é uma forma híbrida de atender o projeto para ele. Então, tem a característica esportiva, tem uma pegada diferente, tem um apelo vintage aí de trazer o morceguinho de volta para as ruas, mas pode ser que falte um pouquinho mais de conforto para ele. E aí, quando vier nesse momento, a gente pode utilizar a mesma base, já foi pensada para isso, utilizar a mesma base da mesa e trazer um guidão um pouco mais alto, um pouco mais reto, modificar a posição dos retrovisores para ficar um pouco mais visual e auxiliar no trânsito. E depois, mais para frente, fazer upgrades de freio, de suspensão também, e sentindo isso no dia a dia. A ideia de customizar a motocicleta é justamente para isso, é fazer ela o mais próximo do perfeito na direção para você. Então, como o Thiago é nosso parceiro aqui, a gente vai sempre tendo esse contato com os nossos clientes para entender o dia a dia, semana a semana, se está curtindo, se daqui a um ano a moto está ótima, mas, poxa,
ele passou agora dos 40, está com 41 e ia falar, meu, agora eu preciso de um pouco mais de conforto. Daqui 5 anos, a motocicleta ainda vai existir e vai existir possibilidades de alterá-la. Por isso que a gente pensa em fazer sempre algum projeto que é extremamente desmontável e remontável. Então a gente tira as laterais, pode trocar o banco, pode trocar a pintura de um tanque, pode mudar o guidão, tudo isso a gente pode fazer. Essa é a ideia de projetos como esse. Galera, e mais um ponto importante aqui do projeto é a questão de instrumentação da motocicleta. Então, o painel de instrumentos, velocímetro, contagiros, a gente tem uma grande dificuldade, falando de Brasil, para conseguir peças bacanas, com um visual legal, com uma estética que combine. Então, bastante coisa a gente teve que importar, como o farol e a lanterna de LED a gente teve que trazer de fora. Mas a questão do painel, a gente como C1 tem essa provocação interna de tentar trazer o mais bacana possível para o cliente, e o painel ainda está um painel analógico para o start do projeto, para o Thiagão conseguir curtir a motocicleta e dar umas passeadas aí e a gente fazendo os ajustes, mas já foi comprado um novo painel para ele, digital, com uma pegada de vintage, com uma cara vintage, mas com um velocímetro digital para poder incorporar um pouco mais de informações de uma forma clean também. Tá? Isso faz parte do que a gente está falando aqui sobre upgrade de um projeto. Galera, e a parte agora, depois de projeto pronto, explicado os detalhes, é para rodar. Mas também não é simples assim, sentar na moto e sair andando. As motos, a motocicleta 0 km de concessionária também, existem formas de amaciamento. Especificamente aqui do projeto P1, a gente pede para o Thiago que os primeiros 1000 quilômetros ele pense em utilizar a motocicleta de forma gradativa, então subindo bastante o giro, trocando de marcha, não ficando numa velocidade estável ou uma marcha estável, porque a gente precisa fazer esse amaciamento das partes metálicas aí da motocicleta. Então pistão, biela, virabrequim, bronzina e assim por diante. E também, os primeiros 1000 km de um motor 0 km, solta muita limalha de ferro, solta resíduos dessa retífica. Então, a gente indica a primeira troca de óleo a ser feita com 1000 km, que o óleo sai bastante sujo mesmo. Justamente porque tem esse primeiro desgaste, a primeira quebra do motor. Então, como dica aqui, pensem sempre, não que uma motocicleta 0 km da concessionária é diferente dessa. Que a gente sempre tem que tomar cuidado, porque isso vai ser crucial e importantíssimo para os próximos 1000, 2000, 50 mil quilômetros desse motor. Por isso que a gente começa a fazer um histórico agora da motocicleta do Thiago a partir de já. Então, a gente conta dela como 0 e vai mantendo esse contato com ele, fazendo as manutenções preventivas, justamente para esse motor poder rodar seus 50 mil, 70 mil, 100 mil quilômetros sem problema algum. Galera, se vocês gostaram, gostam aqui do mundo das duas rodas, se inscreve aí no canal do Guia 1, segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram a gente chama Círculo_1, esse é o nosso nome lá. Tem bastante projeto diferente, bastante coisa que vocês com certeza vão gostar. E mais do que isso também, para ficar ligado nos vídeos, ativa lá o sininho que é das notificações para vocês, toda vez que receberem o Guia 1 colocar um vídeo novo na internet, vocês vão receber. Valeu? Obrigado. A gente se vê no próximo.